Ei, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A reflexão de hoje é sobre a adultização das crianças. Eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo na infância que acabou desencadeando uma série de reflexões. Teve um episódio na minha infância, eu devia ter ali entre 5 e 7 anos. Eu morava numa casa que tinha muita gente adulta, né? Muitos parentes, muitos familiares. Era uma casa com meu avô e minha avó. Eles tinham tido 12 filhos, assim, que chegaram na vida adulta. Tiveram mais, mas alguns foram morrendo na infância. E que chegaram na vida adulta foram 12. Minha mãe trabalhava o dia todo, eu ficava em casa com meus avós. Até os meus 7 anos de idade, meu avô era vivo, mas ele também estava sempre fora a trabalho. E eu ficava em casa com minha avó, minhas tias solteiras, meus tios solteiros, e às vezes saía todo mundo, às vezes a casa ficava vazia, ficava só eu, minha avó e uma tia mais velha solteira. Às vezes estava todo mundo dentro de casa e era aquele tumulto. Mas me veio uma memória de uma situação que eu acabei vendo ser reproduzida depois, no decorrer da minha vida, na vida e na família dos meus amigos, né? Porque eu não tive filhos, não casei, mas eu convivi com amizades que foram muito duradouras ao longo da minha vida, com pessoas que casaram, que tiveram filhos, que tinham uma família, né? E aí eu observava esse tipo de situação envolvendo, né, essas famílias dos meus amigos, eles como pais e os seus filhos, repetindo um contexto que eu vivi na minha infância, quando eu era criança, e que eu acho que é uma coisa que precisa muito, né, para o futuro das gerações, ser revista e repensada e reavaliada e reanalisada. Que é uma questão assim, às vezes os adultos colocam no contexto da infância, né, dos seus filhos, dos seus sobrinhos, coisas que são muito da conveniência deles e que por alguma razão fere a realidade da criança. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo? Nessa fase que eu tinha aí entre 5 e 7 anos de idade, a gente morava numa rua que tinha uma vendinha. Essa vendinha era de um senhor muito bom, muito sério, casado com uma senhora muito boa e muito séria, que tinha filhos mais ou menos da minha idade. Mas era uma mercearia daquele tipo assim de vendinha que vende de tudo, coisas empacotadas e coisas a granel que você compra no quilo, e vendia bebida. E na própria rua tinha umas casas de algumas famílias que os homens não trabalhavam, ou porque eram aposentados, ou porque era vagabundo mesmo, tipo, eram sustentados pelas mulheres, enfim. Eles ficavam na porta dessa merceariazinha, dessa vendinha, bebendo, tomando cerveja, tomando pinga. Então era um local assim que atendia famílias, mas que tinha esse contexto alcoolizado. E eu lembro que teve um dia que estava dentro da casa da minha avó, estava a minha avó, a minha tia solteira, mais uns 2 ou 3 tios solteiros ali transitando por dentro da casa, e eles botaram um dinheiro na minha mão e disseram assim: vai lá na venda do seu Zé comprar 1 quilo de fubá. Eu não lembro exatamente se era isso, não, mas para contextualizar, faz de conta que era. Eu não lembro o que, na verdade, eles me pediram para comprar. E eu fui. Nessa época, eu devia estar ali beirando 7, 8 anos de idade, porque eu já estava com um corpinho mais ou menos formado, porque eu comecei a fazer academia de balé aos 7 anos, na virada ali dos 6 para os 7 anos. Então, na virada de 7 para 8 anos, já tinha quase um ano que eu estava fazendo atividade de balé e eu já tinha desenvolvido um corpinho, uma musculatura, um formato muscular no meu corpo. Eu já tinha a minha perninha, ela já tinha uma coxa definidinha. O meu seio já estava começando a apontar aquelas 2 bolinhas que ficavam ali ressaltadas quando a gente colocava uma camiseta, uma blusa mais justinha.
E isso tudo era muito precoce em mim, em função do meu desenvolvimento, que foi muito intenso no balé, né? Nas aulas de balé, que acabaram promovendo um desenvolvimento na minha musculatura, na minha estrutura física. Então, eu tenho um registro muscular desde muito nova, de definição muscular, né? Durante o período que eu fiz dança, dos 6, 7 aos 17 anos. E quando eu fui, né, nesse dia, nessa venda, eu já tinha essa característica física. E eu lembro que eu cheguei dentro da venda e o seu Zé, que era o dono da venda, já era um senhor de mais idade nessa época. Quando eu era criança, ele já era velho, ele já tinha cabelo branco. Então, na minha visão, no meu ponto de vista infantil, ele era idoso. E ele me atendeu, né, ali no balcão. O que você quer, menina? A avó pediu para eu comprar 1 quilo de fubá, sei lá o que era. E aí, enquanto ele preparava as coisas ali e me dava, um cara que estava ali na porta bebendo, que já estava bêbado, ele morava na mesma rua, ele era inquilino desse senhor, dono dessa vendinha. As filhas dele, a esposa dele, eram amigas da nossa família. Eu conhecia as filhas dele, brincava com as filhas dele. E ele chegou perto de mim, passou a mão por trás, assim, no meu ombro, e ficou com a mão dele pendurada aqui assim. Ele me abraçou de uma forma que a mão dele ficava aqui assim no meu ombro, nessa posição. E aí ele veio me perguntando, ele foi passando o braço no meu ombro e veio me perguntando: e aí, como é que você tá? Como é que tá todo mundo na sua casa? Como é que tá o pessoal sua avó, sua mãe, seu avô? E me assuntando com essa conversinha mole, e de repente ele tava com a mão no meu peito, ele tava apalpando o meu peitinho. O seu Zé viu, me entregou logo o pacote do que eu tinha ido comprar, nem pegou o meu dinheiro para cobrar, para me dar o troco, nada. Ele embrulhou o que eu tinha ido comprar, botou na minha mão e falou: toma, vai embora para casa, menina, depois você paga isso, depois você volta, você fala com alguém adulto da sua casa para voltar aqui e pagar. Vai embora, vai embora. E repreendeu esse cara pela atitude que ele teve. E eu lembro que na hora, no dia, passou pela minha cabecinha infantil assim: mas, gente, por que o papai da fulana, né, da minha amiguinha, pegou no meu peito? Ele tava bêbado. Eu vou chegar lá em casa e eu vou contar pra avó. Se eu contar pra avó, eles vão virar inimigos, as duas famílias vão ficar inimigas. E eu não vou mais poder brincar com as amiguinhas, com as minhas amiguinhas que são filhas dele. Acho que eu não vou contar, não. E aí passou na minha cabeça assim: por que tem um tanto de adulto lá em casa e eles pediram para eu vir no bar? E aí ficou essa frase assim, vazia. E na minha mente infantil, eu fui embora para casa, entreguei as coisas, não falei nada com ninguém, ficou por isso mesmo. Eu já tinha tido um episódio anterior de abuso, que eu contei nos vídeos de apresentação lá, onde eu falo da parte da vida familiar, pessoal, da minha estrutura pessoal e familiar. E aí, depois, com o passar do tempo, eu fui percebendo assim, eu na minha infância, a minha mãe me escondia. Como eu fui desenvolvendo esse corpo de uma maneira muito exuberante, eu fui ficando com um corpo muito definido, muito muscularmente, muito bonito, era tudo bonitinho, tudo no lugar, tinha uma cinturinha, tinha uma bundinha, um peitinho, era tudo muito no lugar, porque o balé me dava essa conformação física. E eu chamava a atenção por causa disso, por causa dessa estrutura. E eu lembro que quando a minha mãe começou a perceber que isso virava um elemento de chamar a atenção, ela começou a me esconder, ela começou a me vestir com roupas de velho. Ela só botava blusa de manga comprida em mim, ela só botava roupa de gola alta em mim, ela só me deixava usar saia abaixo do joelho, eu não usava mini saia, eu não usava shortinho, eu não usava bustier, topzinho, roupinhas de criança da minha idade que eram normais, que todo mundo usava. E aí depois, com o passar do ano, eu vi essa história se repetindo assim.
amizades minhas, que a gente estava às vezes reunidos no fim de semana fazendo um churrasco, fazendo uma confraternização, almoçando, um almoção coletivo, enfim, algum evento social ali que tinha as comidinhas e que tinha uma bebidinha, tinha uma cervejinha, e que no meio do grupo tinha alguém que fumava. E as crianças sendo solicitadas por esses adultos assim: bota na sacolinha 2 garrafinhas de cerveja, dá um dinheiro na mão dessa criança, manda ela ir ali no bar na frente aqui da casa, pegar 2 cervejinhas para nós. Ah, aproveita, bota esse dinheiro aí na sacola, pede a moça do bar para mandar um maço de cigarro também. E eu vi essa história se repetindo e a gente não sabe que tipo de experiência, né, os filhos dos meus amigos viveram nesses eventos, nessas situações pontuais, porque ninguém nunca contou. Mas assim como aconteceu esse tipo de situação comigo e eu nunca contei, eu fico me perguntando: será que esse tipo de coisa pode ter acontecido com as filhas e filhos dos meus amigos e eles também não contaram e a gente nunca ficou sabendo disso? E aí isso me leva para uma outra reflexão, que é no sentido assim: por que que a criança ou o adolescente, muitas vezes ele é enquadrado numa realidade pelos adultos ao seu redor assim? Ora, ele é muito adulto para determinadas coisas, então essas responsabilidades, essas coisas podem ser delegadas a essa criança, esse adolescente. Ora, ele é muito criança para fazer determinadas coisas e certas coisas são cerceadas da realidade. E normalmente isso tem uma relação assim, de uma postura de adultização dessa criança, desse adolescente, de uma postura de conveniência para os adultos. Então, por exemplo, eu era muito criança para ir na festinha de aniversário dos meus amigos, para ir num barzinho, numa balada, numa boate que era da moda na época, que todo mundo da minha idade ia. Eu era muito criança para fazer determinadas coisas que eram do meu contexto, da minha realidade, do meu interesse. Mas eu era adulta o suficiente para ser responsável para pegar um ônibus sozinha perto da minha casa e descer num bairro distante da minha casa para agendar uma consulta para minha mãe. Eu era adulta o bastante para pegar dinheiro e contas e pegar um ônibus e ir numa casa lotérica que era distante da minha casa para pagar contas para minha mãe. Eu era adulta o bastante para pegar um ônibus e ir sozinha estudar numa escola que ficava num bairro quase no centro da cidade. E aí eu ficava pensando, né, tentando entender esse contexto assim, o que que passa na cabeça, né, de um adulto que adota esse tipo de critério em que faz dessa criança adulta e madura o suficiente para resolver o que é do contexto da conveniência dele e imatura e infantilizada demais para viver o que é do contexto da realidade dela. Por trás disso tinha um medo da perda do controle, porque tinha uma coisa assim: se ficar perto de mim, tá sob o meu controle. Se for para casa do coleguinha, para boate, para balada, para festinha, para o barzinho, para o evento social, tá fora do âmbito do meu controle. E o discurso, ele era um discurso assim: eu te seguro para deter esse controle, porque aí eu consigo preservar a sua vida e a sua segurança, porque se eu te solto para você viver o contexto da sua realidade, da realidade que você quer, compatível com a sua idade, com o que todos os coleguinhas da sua idade estão vivendo, o que acontecer lá, a responsabilidade do que acontecer lá vai ser minha se for ruim. Se for bom, ninguém vai lembrar que você tem mãe, mas se acontecer alguma coisa ruim com você lá, vão dizer que a culpa foi da mãe. A mãe que não educou, a mãe que deixou ir, a mãe que não cuidou, a mãe que não verificou aonde que esse filho estava. Então, por trás das decisões de me permitir ou de me cercear de viver a minha própria vida, da minha própria realidade, das minhas próprias experiências, compatíveis e coerentes com a idade que eu estava vivendo, por trás disso existia uma conveniência adulta
dos adultos que me cercavam, que queriam me impedir de viver a minha realidade compatível com a minha idade, por uma necessidade de segurança deles, muito maior deles do que minha, por uma necessidade de se autopreservarem muito mais do que de me preservarem. Porque quando o contexto era conveniente para eles, eu não era preservada. E não sendo preservada, eu passei por uma situação que era desnecessária, que poderia ter sido evitada, que não precisava ter acontecido. E aí, isso me leva a uma outra reflexão. Eu vejo hoje em dia músicas, né, de funk, de axé. Eu não tenho nada contra esses estilos musicais, cada um gosta do que quer, todo mundo é livre para gostar, mas as letras, o conteúdo, o contexto da mensagem, da letra que está nessas músicas é muito sexualizado. E eu vejo adultos com pais de crianças ainda ali na primeira infância, com menos de 7 anos, botando essas músicas para essas crianças dançarem, menininhas e menininhos com menos de 7 anos dançarem. Eles filmam e eles publicam isso nas suas redes sociais como uma prova de amor e de admiração pela gracinha que a criança está fazendo. E a criança está dançando a dancinha daquela música com posturas e gestos e coreografias altamente sexualizadas, coreografias que simulam um ato sexual, que simulam uma penetração, que simulam posições sexuais que a gente vê em filme pornográfico. E aí, juntando tudo isso num pacotão só, eu fico pensando assim, essas crianças serão no futuro pais e mães de outras crianças. A sociedade que vai ser formada para o futuro daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos vai ser formada por essas crianças de hoje que estão vivendo nessa realidade que eu acabei de citar. E aí eu fico, né, sem o contexto do radicalismo, do moralismo, né, do não pode, isso é errado, isso é imoral, esses pais deviam ser denunciados e presos, essa criança devia ser pega pelo conselho tutelar. Eu não estou aqui fazendo nenhuma ode a esse nível de radicalismo moralista. Mas eu fico pensando assim, essas crianças, elas estão sendo adultizadas no nível mais vulgar possível. O que a gente pode esperar? O que a gente pode crer? O que a gente pode avaliar, analisar, projetar como perspectiva do senso educacional que essas crianças vão dar para as suas famílias? Porque se não tendo essa sexualização exacerbada, eu na minha idade, na minha fase de até 7 anos, 8 anos, eu não vivi essa sexualização exacerbada. Naquela época ainda não tinha isso. Música de criança falava do universo infantil, de coisas infantis. E ainda assim eu passei por 2 situações de abuso. Imagina o que é que não estão vivendo socialmente essas crianças que, dentro do próprio contexto do núcleo familiar, onde elas deveriam ser protegidas, a sexualização exacerbada já está instalada e implantada na estrutura psíquica e comportamental delas. E aí, se a gente parar para aprofundar um pouquinho além ainda, né? Do ponto de vista do feminino, né? Da concepção, a mulher é a provedora da vida, né? O homem vem e contribui com o seu sêmen, mas a mulher, ela gesta e ela pare. E na grande maioria das vezes, depois que ela pare, ela educa.
Claro que hoje a gente tem uma mentalidade de homens muito mais participativos nesse contexto e nesse processo. Hoje a gente tem homens que já enxergam o sagrado feminino e o sagrado masculino em si, o sagrado feminino, o sagrado masculino na sua parceira, o sagrado masculino e o sagrado feminino nos seus filhos, independente de gênero. E as funções, os papéis, as tarefas sociais já se dividem melhor, já se distribuem melhor. Não tem muito mais aquele rigor de isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Já tem uma mistura, uma diversidade que permite uma amplitude maior nesses padrões muito rigorosos, muito fechadinhos. Mas ainda assim, a gente ainda vive numa sociedade patriarcal, numa mentalidade patriarcal, em que o homem ainda é o elemento principal provedor dos recursos materiais e a mulher ainda é a cuidadora, a mantenedora, a educadora. E aí, quando a gente destrói o psicológico dessa criança do gênero feminino, do sexo feminino, essa menininha, quando a gente destrói qualquer dimensão do sagrado feminino dela, adultizando ela, sexualizando ela, numa fase ainda muito juvenil, muito infantil, muito nada a ver com esse contexto. O que a gente está projetando para o futuro dessa menina, que depois vai se tornar uma mulher provedora, gestora de vida e educadora das vidas que ela gerar? Eu confesso que quando eu vejo todas essas coisas, todos esses contextos, e quando eu vejo toda essa realidade e eu assisto o que está acontecendo socialmente ao meu redor, eu não consigo fazer boas projeções. Eu não consigo projetar uma perspectiva futura de nada de bom. Mas eu acredito que isso é reversível se a gente conseguir plantar aqui agora essas sementinhas de reflexão. E é isso que eu queria com esse vídeo de hoje, que a gente refletisse sobre essa situação, que a gente refletisse sobre o nosso papel enquanto mulher na sociedade, enquanto homem na sociedade, enquanto mulher e homem nas relações íntimas, pessoais, na construção de um núcleo familiar, na construção de um lar, de uma família, na educação de filhos. A gente precisa passar por um processo de reanálise, de revisão de todas as coisas que estão postas, que estão instaladas e consolidadas na nossa realidade hoje, se a gente quiser começar a fazer projeções de um futuro um pouquinho melhor, um pouquinho mais digno, não moralista, mas um pouquinho mais moralizado. Não radical, cheio de regras e de padrões e de normas, mas com um senso natural de ética, com um senso natural de autocrítica, com um senso natural de limite. A gente precisa começar urgentemente a elaborar essas questões e a passar para a geração seguinte da nossa. Eu tô com 50 anos, então quem tem hoje 40, 30, 20, precisa rever e reelaborar essas questões em si mesmo para tentar reverter na geração que está sendo gerada, os filhos das pessoas que têm hoje 40, 50, 40, 30, 20 anos, para que esses filhos produzam uma geração futura e uma sociedade futura com padrões um pouquinho mais dignos, um pouquinho mais edificantes, um pouquinho mais éticos, um pouquinho mais voltados para uma educação mais crítica, mais bem elaborada,
para que a gente tenha gestão da vida humana e da vida social um pouquinho mais crítica, um pouquinho mais ética, um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais moralizada. Porque se as coisas continuarem indo para o abismo que elas estão indo, aonde é que isso vai parar? Aonde é que a vida humana e a sociedade vai parar? Já pensaram nisso? Se não pensaram, bora pensar. Beijinho no coração para todo mundo e até o próximo.